Graça e paz, Alameda. Esse é um vídeo sobre como restaurar um relacionamento. Ele é baseado no capítulo 20 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, como está aqui no lado para você ver. Nós, enquanto liderança, trabalhamos esse livro no primeiro semestre e entendemos a importância desse capítulo ser transmitido a toda a igreja. No contexto de pandemia que nós estamos vivendo, muitos relacionamentos se perderam. Mas para aplicar os passos que esse capítulo nos traz, nós precisamos partir de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é de que já existia um relacionamento. Portanto, esse vídeo não é sobre como criar um relacionamento. E o segundo pressuposto é de que, além de existir um relacionamento, esse relacionamento fosse um bom relacionamento. Porque esse vídeo não é sobre melhorar ou edificar um relacionamento, e sim como restaurar, como redimir, como resgatar um relacionamento que se perdeu. Portanto, vamos aos passos. O autor nos traz 7, e o primeiro desses 7 passos é: fale com Deus antes de falar com a pessoa. Isso significa duas coisas, que você tem que falar com Deus e você tem que falar com a pessoa. Mas por que essa ordem? Por que falar com Deus primeiro? Porque muitas vezes nós precisamos que o Senhor nos revista de sabedoria antes de buscarmos reconciliação. Às vezes nós não entendemos a pessoa, nós não entendemos o que está se passando, nós não entendemos o coração nem do outro e nem o nosso próprio coração. E um tempo de oração antes de tomar o passo de ir em direção à pessoa vai trazer luz, em primeiro lugar, ao nosso coração. Nós nos conheceremos melhor no Senhor ao orarmos, mas também o Senhor pode nos revelar o coração da outra pessoa. E claro, com certeza, se pedirmos com fé, a palavra de Deus diz que o Senhor dá sabedoria com abundância àqueles que pedem. O segundo passo é: tome sempre a iniciativa. Muitos relacionamentos se perdem por falta de iniciativa, por falta de proatividade. Quantas vezes um relacionamento, após um conflito ou simplesmente um afastamento, ele deixa de existir para nunca mais voltar por conta da passividade dos nossos corações? Por isso, o autor nos ensina que, enquanto filhos de Deus, nós sempre precisamos tomar a iniciativa de ir em direção ao resgate do relacionamento que se perdeu. O terceiro passo é: demonstre compaixão pelo sentimento do outro. Os conflitos acontecem por diversos motivos, e esses motivos nem sempre vão ficar claros num primeiro momento. Mas uma coisa que não pode faltar no coração de um filho de Deus que quer levar redenção a um relacionamento é a compaixão. A compaixão é um aspecto prático da misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e nos encoraja a demonstrar às outras pessoas também. Portanto, quando você falar com Deus e for falar com a pessoa, tomando a iniciativa, lembre-se, demonstre compaixão pelo sentimento dela. E o sentimento não tem nenhum compromisso com a razão. Por isso, tente dar ouvidos ao coração daquele que está falando e não necessariamente encontrar algum sentido ou alguma lógica em um primeiro momento quando se for atrás dessa redenção. O quarto passo que o autor nos traz é: confesse a sua parte no conflito. Muitas pessoas que desejam retomar relacionamentos não conseguem fazer isso por conta da resistência do próprio coração e por achar que o outro também vai ficar resistente a essa aproximação. Por isso, confessar a sua parte no conflito, seja ele um conflito de fato, seja apenas uma negligência pelo afastamento, já vai baixar as guardas da outra parte e você vai ter acesso ao coração dela. Por isso, explique para ela, confesse a ela, peça perdão por aquilo que você fez ou deixou de fazer para que o relacionamento fosse um relacionamento continuado. Mas dentro desse processo, você vai precisar gerar essa quebra das defesas, da fortaleza que se estabelece no nosso coração quando há esse afastamento. O quinto passo é: invista contra o problema e não contra a pessoa.
Por vezes, quando vamos tentar uma retomada de relacionamento, chegamos com as nossas cartas na mesa, colocando qual é o nosso problema, qual é a situação que nós temos com aquela pessoa. Mas lembre-se, você está num processo de redenção, num processo de restauração de relacionamento. Portanto, se um problema surgiu para que o relacionamento se rompesse, invista contra o problema em si, mostrando a sua disposição, a disposição do seu coração de resolver o problema e não a sua crítica, o seu ataque àquilo que aquela pessoa pode ter feito contra você ou mesmo aquilo que ela deixou de fazer, sendo, como eu já disse, uma negligência ou um abandono da parte dela. Mas trate o problema, invista a sua fala, invista o seu argumento, invista até os seus pensamentos contra o problema e não contra a pessoa. O sexto passo é: coopere tanto quanto possível. Porque muitas vezes ficamos esperando que a outra parte também dê uma resposta. E é aqui que encontramos a limitação desses passos. Porque se um não quer, dois não brigam. Portanto, se um não quer, dois também não se relacionam. E aqui esse passo é importante nós notarmos a limitação do nosso esforço. Devemos cooperar, sim, o tanto quanto conseguimos. Mas se não conseguimos ir além, que nós sejamos, então, pacientes de voltar ao primeiro passo e continuar orando para que o Senhor abra o caminho do outro lado também. Mas da nossa parte, que o Senhor não ache falta no nosso coração, tanto de sermos intencionais nessa busca, quanto de sermos aplicados, sermos diligentes nesse retorno, nessa restauração de relacionamento. E o sétimo e último passo é: enfatize a reconciliação, não a solução. Porque muitas vezes as realidades elas vão conflitar. E não necessariamente alguém está errado, simplesmente são coisas diferentes, visões diferentes, perspectivas diferentes que não têm a obrigatoriedade de convergirem. E tudo bem se relacionar com pessoas que pensam diferente, mas se a solução for pensar igual, talvez esse relacionamento nunca seja restaurado, nunca seja redimido. Portanto, tenha em mente sempre que é mais importante a reconciliação, apesar da solução, do que necessariamente encontrar uma solução prática para o problema. Portanto, quando fazemos isso, elevamos a pessoa a qual nós estamos mirando essa reconciliação a um lugar, a um patamar de muito mais importância do que qualquer diferença que a gente possa ter com ela, seja de opinião, seja de procedimento, seja essa diferença qual for. E dentro desses passos é importante lembrar, nós precisamos contar com o auxílio do Espírito Santo. E aí o desafio que eu tenho para você é: dobre os seus joelhos, pergunte ao Espírito de Deus qual relacionamento que você perdeu nesse período de pandemia. Seja aqui na igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho ou alguma outra área de convivência. Qual relacionamento que você tem hoje que está pior do que ele estava quando a pandemia começou? Porque dentro desse processo nós podemos restaurar relacionamentos, porque uma vida cheia de propósitos necessariamente ela passa por relacionamentos saudáveis, relacionamentos restaurados e redimidos, porque Deus se agrada quando o seu corpo se relaciona. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te inspirar a buscar em oração e depois, através desses passos, dessa ferramenta que o autor nos traz, pessoas que precisam voltar ao seu convívio, pessoas que precisam voltar a estar juntas de você e você sendo cheio do Espírito Santo, ministrando a verdade e a palavra do Senhor na vida delas também. Por isso, meu querido, deixa Deus te usar, não tenha timidez e que o Espírito Santo encha o seu coração de misericórdia, temor e amor e você transborde através da restauração de um relacionamento do amor verdadeiro de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.